Pai do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, que Deus em Cristo abençoe cada um, amém. Quero aqui, amém, compartilhar um texto bíblico. Já quero pedir para os irmãos, amém, que esteja clicando aí no canal, amém. Entre no nosso canal aí, a Depan Oficial, amém. Compartilhe, comente, amém. Nos dê essa força aí, tá bom, nesses vídeos aí, em nome de Jesus, para propagarmos o Evangelho, amém. Queremos que Deus tenha uma palavra para o nosso coração, amém. Quero aqui, amém, compartilhar um texto, amém, que se encontra no livro de Juízes, louvado seja Deus, no capítulo de número 14, amém, o versículo de número 5 e o versículo de número 8, amém. O texto diz assim: desceu, pois, Sansão com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um filho de leão bramando lhe saiu ao encontro. Verso o de número 8. E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la, e apartando-se do caminho para ver o corpo do leão morto, eis que no corpo do leão morto havia um enxame de abelhas com mel. Amém? Quero aqui rapidamente contextualizar. Eu sei que muita gente fala sobre o mel e tal, mas eu quero falar de uma forma bem breve aqui, bem rápida, acerca da atitude comportamental, acerca do que Sansão vai realizar. A Bíblia diz que Sansão, ele foi escolhido por Deus para ser um homem chamado Nazireu. Nazireu de Deus, alguém que havia de ter um comportamento diferenciado entre os outros homens da sua cidade, quem sabe da sua aldeia, e até homens que serviam a Deus no seu ministério, como sacerdote, como sumo sacerdote. Então ele tinha alguns requisitos para serem cumpridos. Ele não podia beber bebida forte, ele não podia comer de nenhum tipo do fruto da vide, de nada que viesse da videira. Então ele precisa ter uma vida totalmente separada e diferenciada. É olhar quando o anjo diz a Manoá, seu pai, e a sua mãe, dizendo que o menino que haveria de nascer seria Nazireu de Deus, e que fosse estabelecido agora, a partir daquele momento, um parâmetro: não podia beber bebida forte, não podia comer do fruto da vide, ele não ia raspar o cabelo. Vemos que acerca de raspar o cabelo enquanto ela está gestante não tem problema. Só que como toda criança se alimenta pelo cordão umbilical de tudo que a mãe come, a criança também se alimenta. Então vemos que quem começa a esse projeto, quem começa esse propósito, tem que ser os pais. Então muda o ambiente familiar. Nada de bebida forte, nada de fruto da vide, nada que traga no seu interior, nada que venha da videira, que traga consigo uva ou coisas assim. Então nós vamos perceber que a casa, que a família que foi estabelecida e alcançada por uma promessa já começa a ter uma diferenciação. Já precisa largar alguns hábitos, precisa tirar alguns costumes, precisa abandonar algumas práticas, pois dentro da casa agora está gerando um fruto do céu, uma promessa que Deus haveria ter feito. E quando eu digo do céu, não menciono Cristo, eu digo acerca de uma promessa, de uma palavra que veio do céu. Ela era estéril, ela não podia gerar. Mas entenda uma coisa, irmãos, essa criança, ela nasce numa casa onde não tem bebida forte, ela nasce numa casa onde nenhum tipo de fruto da vide pode ser comida para ele, pode ser dado para ele, não pode ser alimentado com isso, ainda que toda cabana, ainda que toda tenda ou toda casa tenha esse tipo de alimentação e tenha esse tipo de líquido dentro do seu bojo, dentro da sua casa, na sua cultura. Ele era alguém que tinha que estar sempre separado de tudo isso. Vamos correr, amém? Que eu falei do capítulo de número 14. E nós vamos perceber que ele agora está indo para Tímina, atrás de uma companheira, atrás de uma jovem, atrás de uma mulher, atrás de uma esposa. E ele vai para Tímina. E o que chama atenção
aqui no verso de número 5, diz assim, que chegando ele em Tímina, ele vai para as campinas, ele vai para o meio das vinhas de Tímina. Então nós vamos perceber, ele vai para o meio das vinhas, sabendo ele que não pode, sabendo ele que ele é alguém que precisa estar separado em todo o tempo. Só que quando ele estava em Tímina, no meio da vinha, a Bíblia diz que saiu-lhe ao encontro um filhote de leão, um leão pequeno. A Bíblia diz que quando esse leão brada e lança-se contra ele, o Espírito do Senhor o toma. O Espírito do Senhor agora vai impeli-lo agora a enfrentar esse leão. E a Bíblia diz que ele rasga esse leão ao meio, como parte um cabrito. Mas ele parte o leão com as próprias mãos. Ele consegue dar cabo daquele leão. Só que a Bíblia diz no verso de número 8 que passando alguns dias, ele vai voltar agora para tomar a esposa. Ele vai voltar agora para confabular as suas juras, para que agora sejam reais e para que ele dê andamento no seu relacionamento. Aí a Bíblia vai dizer que quando ele está se aproximando de Tímina, aí o texto no versículo de número 8 diz assim, e ele se aparta do caminho. E é legal, é interessante esse termo usando, apartando-se ele do caminho, significando que ele agora sai do caminho que ele sabia que ele precisava ir. Ele sai agora do destino real que ele precisava trilhar. Entenda, ele está indo para um lugar que ele não pode ter envolvimento. É olhar para alguém que foi chamado, foi separado para um propósito, foi estabelecido para um chamado de Deus para a sua vida, e é Deus olhando e dizendo assim, ó, só que para você ter êxito, só que para você conseguir alcançar tudo que eu tenho para você, você não pode mais beber. Você não pode mais usufruir destas coisas, dos manjares desta vida. Você precisa agora ser alguém separado. Você precisa agora ser alguém que não mais ande nesses caminhos. Mas vemos que mesmo ele sabendo que não pode beber bebida forte, mesmo ele sabendo que não pode comer do fruto da vide, ele vai andar em vinhas. Ele vai andar no meio das vinhas. E este é o perigo. Por quê? Porque você tem um chamado de Deus. Você foi estabelecido para um propósito. Deus te escolheu desde o ventre da tua mãe, dizendo, vai ser profeta, vai ser profetisa, vai louvar o meu nome, vai ser um levita, vai ser um músico da minha casa. Deus estabeleceu esta promessa. Só que para que essa promessa tenha êxito e para que você consiga viver de forma plena o que Deus tem para a tua vida, é necessário que você não ande em vinhas, é necessário que você não volte aos costumes e hábitos que Deus tirou da tua casa. É gente que cresceu num hábito santificado, num lar santificado, gente que cresceu numa casa onde o pai não é dado a bebida forte, nem a mãe é dada a bebida forte, mas ele se perdeu no trajeto, entrou no meio da vinha, sabendo que isso não era bem quisto por Deus e nem bem visto aos olhos dos pais, pois o pai e a mãe receberam uma promessa dizendo, este será nazireu, este livrará o povo, este aí vai reger, este vai governar. Então eu quero que você entenda uma coisa, Deus te chamou, Deus te escolheu para um propósito genuíno, único, porque ninguém é igual, nada, as histórias podem até se entrelaçar, mas elas não conseguem se germinar de forma 100% ou total. Então você é único, o que Deus tem para a tua vida é de forma única, pois só existe um de você. Você pode até ser gêmeos, pode até ter dividido o mesmo útero, só que as digitais são diferentes, pois você é único no projeto que Deus estabeleceu para a tua vida. Então quero deixar essa reflexão para você. É tempo de sair das vinhas, é tempo de abandonar as vinhas, é tempo de voltar a andar no caminho que Deus quer que você ande, é tempo de continuar governando a tua vida, direcionado pelo Espírito Santo de Deus, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então se aparte das vinhas, não saia do trajeto original, reformule o seu trajeto, coloque no seu GPS da fé aí, restabeleça, configura novamente o